R$10.000 hoje, pra você abrir um espaço físico, uma loja, não dá nem pro começo. É no mínimo 30 mil. Olha, isso é um mito, mas é um mito, né? As pessoas, assim, às vezes olham ali o movimento. Entra cachorro o dia inteiro ali, pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora. Deve ganhar rios de dinheiro. Aí você vai pensar no processo como um todo, né? E por que você nunca decidiu se tornar veterinária? Eu engravidei muito cedo. Eu tive Bruno com 17 anos. Assim, eu perdi o meu tempo de estudar, né? Eu tive que virar mãe. Eu tive que virar dona de casa. Então, eu não tinha a condição de ser mãe, dona de casa e estudar. E naquela época, né? Uma faculdade de veterinária, se eu não me engano, era só Belo Horizonte e Itaúna. Era inviável, né? Ou eu trabalhava e cuidava da minha casa, ou eu estudava. Seja bem-vindo ao AcionaCast, eu sou Ney Rodrigues e hoje o papo é sobre pet shop. Rapaz, olha, provavelmente você mulher ou você homem aí, você tem um pet aí na sua casa, então hoje o assunto vai ser bacana. Vamos entender mais sobre esse mundo, sobre os cuidados, sobre as polêmicas que tem e hoje comigo aqui no AcionaCast, Ionele Davi. Olha, Ionele lá do Yoyo Dog. Provavelmente você conhece muito bem e ninguém melhor, né, a trazer aqui no AcionaCast para falar sobre pets do que a Ionele. Ionele, seja bem-vinda ao AcionaCast. Neizinho, é um prazer estar aqui para trazer um pouco desse mundo pet pro pessoal que te assiste, que nos assiste. Pet, quando a gente fala assim, pet shop, vem Ionele na cabeça. Diz que eu entendo por gente que morava com a minha mãe ainda, a gente tinha cachorro e era você que cuidava. Então você é referência na cidade, não tem como não pensar em você e ninguém melhor para trazer esse assunto aqui. Você tem uma experiência muito grande. Quantos anos você tem? 29. 29 anos. 29 anos. Isso é uma vida, né? E que vida. E que vida. Mas vamos lá, olha só. Quem era você antes do mundo pet? O que você fazia? Como você começou aí nessa área? Então, eu antes de trabalhar com pet, eu era dona de casa, né? Eu era mãe, eu era esposa, eu era filha, cuidava da casa e nunca tive, assim, pretensão de mexer, ou imaginava mexer com pet shop. Eu gostava muito de cachorro, eu recolhia animais de rua, mas não me tinha na cabeça ter esse serviço, né? E quando o Bruno fez 4 anos, ele foi para a escola, né? Ele foi estudar no Inocêncio Amorim. E eu passava pela Rua Paraíba e abriu na Rua Paraíba uma clínica veterinária e pet shop. Chamava Clínica Veterinária e Pet Shop Bidu, que era do Dr. João Paulo Amorim, e da filha dele, a Ana Carolina Amorim Flores. E por curiosidade, eu entrei, passei, conversei com ela, fiquei amiga, né? Eu tinha um cachorro, né? Eu tinha um cocker, então eu marcava de levar ele, né? Para tomar banho, para tosar, que antes eu fazia isso em casa da maneira que eu sabia fazer, né? Não tinha custo, não tinha nada, mas eu tentava cuidar dele da melhor maneira possível. E com isso, né? Passa um dia, passa outro. Um dia ela comentou que precisaria de alguém para trabalhar lá na parte da tarde, porque ela iria fazer faculdade. E ela, sabendo que eu gostava, eu sempre conversava com ela, ela via meu animal muito bem tratado, me convidou para trabalhar. E eu comecei assim, eu comecei lá, né? Aí o tempo foi passando, ela precisou de largar por completo por causa da faculdade e eu comecei a trabalhar o dia inteiro. Então eu tomava conta do banho e tosa, da loja, ajudava o Dr. João Paulo nas consultas, nas cirurgias, nos atendimentos. Então, eu fazia tudo, a limpeza do espaço. Então, eu estava sempre ali, mexendo em tudo e fazendo tudo. E eu era muito curiosa, então, tudo que eu via, eu perguntava, principalmente na parte clínica. E quando eu tinha tempo, eu pegava os livros dele e ia estudar para ver, né? Questão de doença, de tratamento. E assim eu comecei, e assim eu me apaixonei por essa história.
Caramba, olha, eu te conheço muito tempo e eu não sabia dessa história. Foi assim que eu comecei. Eu devo a Ana um beijo, coração, te amo. Essa descoberta do meu dom, porque eu acho que isso é um dom, Eu acredito sabe? também. Mais que um trabalho, é um dom. Então eu devo a ela e o Dr. João Paulo, que me estenderam a mão para uma coisa que virou a minha vida, né? Virou a minha história. Que bacana. E deixa eu te falar um negócio. Gozinha, você falou aí, ó, é um dom, eu acredito nisso também. E por que você nunca decidiu se tornar veterinária? Então, a questão qual foi? Eu engravidei muito cedo, né? Eu tive o Bruno com 17 anos. Então, vamos supor assim, eu perdi o meu tempo de estudar, né? Eu tive que virar mãe, eu tive que virar dona de casa. Então, eu não tinha a condição de ser mãe, dona de casa e estudar. E naquela época, né, uma faculdade de veterinária, se eu não me engano, era só Belo Horizonte e Itaúna. Então, era inviável, né? Ou eu trabalhava e cuidava da minha casa, ou eu estudava. Então, não tinha como, né? E aí, assim, eu não tinha muita vontade também, não. Eu gostava daquela parte ali da estética, do embelezamento, apesar de ser muito curiosa com a parte clínica. E o tempo foi passando, né? O Bruno foi crescendo. E assim, poderia ter feito? Poderia, mas o que eu pensei? A partir do momento que eu me tornei mãe, né, o direito de estudar ali seria dele. Então eu teria que trabalhar para estudar ele, para ajudar ele a ter um rumo na vida, para ajudar ele a se formar, para que ele achasse o caminho dele. Então o certo seria entre eu fazer e ele fazer, porque o meu tempo tinha passado. Então eu não podia tirar o direito dele, como mãe eu não podia tirar o direito dele de estudar. Então o que eu fazia era para ele, entendeu? E eu era muito bem resolvida com isso. Entendi. Porque assim, poderia ter passado na minha cabeça a vontade de fazer? Sim, mas não era uma paixão de falar, eu quero ser veterinária. Eu não tinha isso. Eu queria mexer com cachorro. E também é aquilo, né, Gozinha, você falou, entre a vontade da gente, que é pai, que é mãe, e a vontade de um filho, a gente sempre vai pro lado do filho. E como eu perdi o meu tempo, eu não podia tomar o tempo dele, né? Então eu tinha que, era um direito dele. E essa foi, não vou falar nem que foi escolha, né? Porque não era nem questão de escolher, era a realidade, era a necessidade daquele momento. Então, foi uma coisa que eu nunca cogitei. E antigamente, a coisa que você falou mesmo, né? Era mais difícil. Não tinha essa facilidade toda de, como assim, você pegar o ônibus aqui e entrar. Nossa, era bem complicado. Era bem complicado. Era bem difícil. E o seguinte, e o que ninguém vê por trás do sucesso de um pet shop? Então, o sucesso de um pet shop. Isso aí é uma coisa bem delicada, né? O que a gente vê ali, né, de bonitinho, né? Uma loja bem estruturada, muito organizada, muito bem feita, né? Com equipamentos bons. É só a ponta do iceberg. Na hora que você olha para baixo, tem aquele monte de coisa, né? Aí tem ali, são coisas operacionais que você tem que tomar conta. É financeiro, é marketing, você treinar, né? O seu treinamento e dos seus funcionários. É a limpeza do espaço correta. São N coisas. Então, assim, o que a gente mostra na internet hoje, né, é a parte mais bonita, a visível. A invisível, ela é bem pesada. É um trabalho muito árduo, sabe? E é uma construção diária. Todo dia é uma coisa nova, todo dia é um desafio novo, todo dia você tem que buscar uma novidade. Então, assim, é bonitinho, mas é cansativo. É isso que sempre aqui no AcionaCast a gente tá falando. Vamos pôr assim, ser empreendedor é você saber de tudo um pouco no começo. Depois que você vai se estruturando, tudo bem. Você paga um pra ficar com o financeiro, paga o outro ali pra fazer outra coisa, né? Mas no começo, é você e você. É você e você. Aquela questão, o olho do dono que engorda o gato. Então você tem que estar ali à disposição 24 horas. E é verdade, isso aí é pura verdade. E a gente já tá nesse assunto aí, então vamos lá então. Já vamos abrir um mito, uma polêmica aqui. Se você vai responder, aí eu já não sei, mas vamos lá. Pet shop dá dinheiro fácil mesmo? Olha, isso é um mito, mas é um mito, né? As pessoas, assim, às vezes olham ali
o movimento, né? Entra cachorro o dia inteiro ali pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora. Deve ganhar rios de dinheiro. Faz a calculadora, né? Aí você pensa assim, aí você vai pensar no processo como um todo, né? O que você gasta de equipamento, que não são equipamentos baratos, de insumo, que também não são baratos, que se você não souber mexer, tem um desperdício ali que vai te dar um prejuízo. Tem a questão de você pegar animais agitados, animais bravos. É todo um contexto que as pessoas que estão de fora não conseguem perceber, né? É aquele contexto, tem a parte financeira, a parte burocrática, e isso tudo te toma tempo, isso te toma dinheiro, né? Então, não é assim tão fácil, né? Não é um dinheiro que vem em abundância também, não, porque na mesma proporção que você está ganhando, você tem ali muitas coisas para você pagar, para você ajeitar, para você fazer. E as coisas hoje, elas gastam dinheiro, né? Eu falo que pensar hoje está gastando dinheiro. Então, não é uma coisa fácil de se fazer. E eu vejo também assim, ó, eu vejo o lado que você também trabalha, o seu serviço, você trabalha com a vida. Também, né? Que é outro porém. Não tem como você economizar num produto, porque aquilo ali vai afetar uma vida, né? Uma vida de uma criaturinha ali. Mas, então, não é um nicho que eu vejo que dá pra enxugar muito. Não tem como. Não tem como. É aquela questão assim, ó, eu prefiro trabalhar com bons produtos, apesar de caros, mas que vai me trazer um retorno muito grande de satisfação do dono, entendeu? Verdade. Dele ver que o animal tá bem cuidado, que a pelagem tá bonita. Então não adianta eu comprar ali um shampoo baratinho e dali 15 dias a pessoa me ligar e falar, olha, meu cachorro tá com coceira. Então tudo isso, né, dá para mostrar que não é tão fácil assim o dinheiro, né? Porque na mesma proporção que ele entra, ele também vai trazer ali um certo conforto, né? Uma coisa mais primordial para o animal, né? Você não pode tratar de qualquer forma. Sim. Tipo, eu não posso pegar detergente e lavar. Sim. Tem que ser shampoo mesmo, e um shampoo de qualidade. Para que o meu trabalho tenha valor, né? Com certeza, com certeza. Por isso que essa base, vamos pôr assim, porque você fala assim, caramba, se eu economizar no shampoo, vamos pôr assim, depois eu vou ter que tratar o cachorro numa coceira. E às vezes isso vai te dar muito mais prejuízo, né? Então aí por isso que a gente fala, você trabalha com vida também. E tem aquela questão também, né? Tipo assim, trabalhar no pet shop é só brincar com o animal fofinho, sempre chega animais lá bonitos, lindos, maravilhosos, mas tem um lado pesado, não tem? Tem sim, tem um lado bem pesado. Sim, a gente gostaria que fosse só, né, os animais fofinhos. Isso aí é fato. Eu até brinco, né, que eu tenho clientes muito antigos que são animais assim, muito tranquilos de mexer, muito dóceis. Eu penso, se todos fossem igual a você, Titi ia ser muito feliz, né? Mas tem aquele animalzinho ali que ele é um pouco mais agitado, um pouco mais medroso, ou nervoso, ou aquele animal que não tem o costume do pet, que não deixa você fazer ali o seu trabalho com excelência, não deixa você fazer algum procedimento, né? Tem aquele cachorro que é agressivo, que se você der bobeira, fica sem um dedinho, né? Ganha uns pontinhos. Isso é um ponto hoje que eu já não faço mais, né? Antigamente, eu pegava qualquer cachorro. Tem marcas de mordida para todo lado. Hoje, não. Hoje, se o cachorro é agressivo, né? Se é da natureza dele ser agressivo, eu converso com o dono. Olha, eu vou atender seu animal, mas primeiro você vai levar ele no veterinário, você vai pedir que o veterinário cede ele, nós vamos marcar um horário específico, você vai trazer ele aqui sedado, aí eu vou arrumar ele pra você. Mas fazer igual eu fazia antigamente, que é aquela coisa exaustiva, cansativa, põe focinheira, cachorro pula e tenta pular da mesa e tenta te morder e vira aquele rebuliço e aí tira a paz do pet. Os outros cachorros também ficam tudo rebuliçado, né? Porque uma coisa interfere na outra. Eu não faço mais, né? A não ser que seja nessa condição dele vir sedado pra mim. Cachorro de grande porte, a mesma coisa. A primeira coisa que eu pergunto, é bravo? Se for bravo, sem chance. Eu não pego. Eu já fiz muito isso, mas hoje eu vejo que o prejuízo que isso me causa, né, é muito maior do que o dinheiro que eu vou receber. Verdade. Então, tem toda essa questão. Verdade. Então, a gente queria que fosse só fofinho, mas não tem jeito.
Porque, tipo assim, na visão, né? Na visão da gente de fora, sempre você fala, tipo assim, eu sou apaixonado com cachorro. Então você fala assim, trabalhar no pet shop, então eu vou trabalhar no céu, porque eu adoro cachorro. Só que não é. Não é assim. Não é essa maravilha toda, né? E é todo serviço, é igual o meu também. O meu serviço também, tipo assim, vamos pôr assim, mexer só com carros top. Não é só top. E tem os top também problemáticos. Então, acho que todo serviço tem o seu lado escuro, obscuro ali, né? Então tem as dificuldades. E aí a gente falando de pet, né? Sempre a gente tá falando de cachorrinho, né? Fofinho, mas tem um outro lado também. E o seguinte, Oneli, qual é o erro número 1 que faz a maioria dos novos pet shop fechar entre 6 meses e menos de 1 ano? Bom, então, assim, não tem um erro específico, né? É um conjunto de atitudes que vai te levar a isso, né? Aí o que acontece? O que é a primeira coisa que uma pessoa tem que pensar ao abrir um pet shop? Onde que eu vou colocar esse pet shop? Qual que é a localização dele? Qual que é o público que tem ali nessa localização? Seja bairro, seja cidade, entendeu? Qual que é o público? O que é que eu espero dele, né? Qual o trabalho que eu vou entregar? Qual vai ser o meu carro-chefe para chamar a atenção desse pessoal? Entendeu? Como que vai ser a minha parte financeira? A minha parte de gestão? Eu vou ter ou não vou ter funcionários? E são N coisas, são N questões que você tem que estar atento. Porque senão você vai errar em alguma coisa que vai te fazer fechar. Outra coisa que é muito comum, precificação. Eu vou pôr o preço no meu trabalho. Eu vou pôr abaixo da concorrência para me destacar e trazer, né, o cliente aqui para mim. Esse abaixo da concorrência vai me dar o retorno que é necessário para eu gerir esse pet shop. Esse dinheiro eu vou conseguir pagar as contas básicas de um pet shop, né? Um aluguel, uma água, uma luz, um funcionário que seja, os produtos, né? Que não são baratos. Eu vou pôr preço para me ganhar da concorrência ou eu vou pôr preço para me ter valor no meu serviço? Eu vou precificar pelo valor que tem o meu serviço, pelo valor que tem as coisas que eu tenho, né? Os produtos que eu tenho, os equipamentos que eu tenho. Qual que vai ser a minha noção disso? Então eu tenho que ter isso muito claro. Porque se eu errar em qualquer um desses lugares, vai dar errado. Uma hora você não vai conseguir. Uma hora você vai começar a tapar buraco, né? Uma hora você vai começar a não entregar um serviço bem feito. Uma hora você vai ter que diminuir a qualidade dos seus produtos. E, infelizmente, chega uma hora que você vai fechar. Chega aquela hora que o seu capital, ele para, né? Tem o capital de giro, né? Então você tá ali com o seu dinheiro colocando e o dinheiro tá entrando e tá girando. Beleza. Igual você falou aí. A hora que você erra num ponto, que aquele ponto vira uma cascata. Que se você errou aqui, você vai errar ali. Então, vamos pôr N fatores que faz um pet shop fechar. E sem falar que a pessoa tem que gostar de animal, né? Muito. Porque, eu vou até puxar a câmera pra mim por causa do seguinte. A minha cachorrinha, a Ayla, ela gosta mais da Ionelli do que de nós mesmos. Porque é o seguinte, o animal, ele percebe, vamos pôr assim, quarteirões antes do dono chegar. Cheiro, barulho, várias coisas. A minha cachorra é a mesma coisa. Ela sabe o dia, não sei como, mas ela sabe o dia, ela sabe a hora. Um quarteirão antes da Ionelli chegar, ela sabe, ela vai pra porta, ela fica eufórica. Então, tipo, tem essa diferença. E até uma pergunta direto pra você. O que se faz que faz os animais gostar tanto de você? Então, é uma coisa que nem eu sei explicar. Porque o meu amor por animais, ele veio de criança. Eu, desde pequena, eu tenho cachorro. Né? Eu fui a louca dos cachorros da cidade, né? Teve uma época aí que eu recolhi os animais da cidade. Eu cheguei a ter... Eu acho que se eu tivesse com todos os cachorros que eu já recolhi, eu teria uns 1000 cachorros, né? Então, assim, é uma coisa que tá em mim que eu não explico. Mas uma coisa que eu aprendi convivendo e trabalhando com os animais é respeitar o tempo deles. Entendeu? É respeitar a vontade deles.
Então o meu espaço lá, ele tem uma área muito grande. Então eu tô ali tosando um cachorro. Eu percebo que ele tá estressado, ou que ele tá cansado, ou que ele tá incomodado, eu solto. Eu ponho ele no chão, eu deixo ele correr, eu deixo ele brincar. Eu tenho os meus 3 cachorros que moram no pet. Tem um lá que é brincalhão demais, assim, elétrico. Então ele brinca com todo mundo que chega. Então eu solto o animal. Eu deixo ele brincar, eu deixo ele correr, sabe? Eu deixo ele se estressar. Pego ele de novo. Aí eu começo outra vez o serviço, né? Às vezes o medo do animal ali, por ser a primeira ou a segunda vez que você vai fazer algum procedimento que incomoda ele, e que eu vejo que por mais que eu tenha tempo, por mais que eu tenha paciência, por mais que eu solte o animal, que eu converse com ele, que eu explique a situação, ele continua incomodado, eu não faço. Eu não tenho vergonha de chegar pro dono e falar, olha, essa parte aqui não ficou boa porque o seu animal estava se sentindo incomodado. Então eu gosto da estética, né? Mas eu penso no bem-estar também. Então nem sempre vai ser só a estética. Então isso é importante. Então acho que é por isso que eles gostam. Não, entendeu? Porque... Eu sou a tia da bagunça. Incrível. Entendeu? Eu sou a tia da bagunça. Chegou lá, eu solto, brinca, corre, pula. Só vai pra gaiolinha depois de limpo, né? Os cachorros que são um pouquinho assim mais estressados, você vê que você soltou e vai dar algum problema, eu tenho as baias que são maior, né? Que o espaço é maior, que eles andam mais livremente. Aí eles ficam na baia esperando a hora de ser cuidado, de ser tratado. Então eu acho que é isso, né? Juntou o meu amor, o meu gosto e mais todo esse conjunto de coisas que eu faço que dá tranquilidade pra eles. Então eu acho que é por isso que eles gostam. A Ayla é uma que chega lá, enfim, no fogo. Ela já chega entrando e fazendo bagunça. Que é incrível, tipo, todos os cachorros que a gente já teve e a gente, vamos por assim, a gente já teve vários cachorros, todos gostavam de você, até a Chau Chau, que era um doce. Era problemático, ela chegava no você. E era tranquilo. Então isso, quando você falou no começo, é um dom. Eu acredito mesmo, acredito que é um dom, porque, tipo assim, o animal, ele ama, ou ele odeia. Né? Ou ele não vai com a sua cara e você nem chega perto dele, ou ele te ama. Então, é incrível ver esse entregue deles pra você. Então, eu acredito que sim, é um dom, e é por isso que você está onde você está. Agora é o seguinte, é mais fácil lidar com os animais ou com os donos? Então, essa é uma pergunta bem complicada, né? É aquela questão, com o animal, né? Ele vem da confiança, né? Da confiança ali em você. Então, você ganhou a confiança do animal, acabou. É o instinto e confiança. Não tem mais, né? Você ganhou ali o instinto dele te deu a confiança, tá? Ok. Já o dono não, né? Porque mexer com o ser humano é mexer com emoções, né? E o animal ali, ele acaba sendo um filho, com né? Certeza, com não certeza. É só um pet, é um filho. E esse interagir com o dono, às vezes uma falha de comunicação pode trazer um problema, entendeu? Às vezes uma ansiedade do dono em relação ao que vai acontecer com o animal ali dentro pode te trazer um problema. Expectativa dele. Justamente, às vezes ele tem uma expectativa muito elevada, né? Em relação ao serviço que vai ser entregue. Mas ela é elevada, mas ela também é irreal. E até que você consegue explicar pro dono, né? Entre o dono, o cachorro e o seu serviço. Isso. E assim, a realidade e a expectativa é complicado. Então, mexer com o dono, eu vou pôr que é mais melindroso, né? Mexer com o ser humano é melindroso. Porque às vezes a consciência que você tem em falar não vai ser a consciência que ela vai ter em ouvir. Verdade. Então, é um pouco mais complicado. Não é tão difícil, né? Mas o animal é mais fácil. Então, o dono é um pouquinho assim mais melindroso da gente estar ali ganhando a confiança, né? É um trabalho mais de tijolinho, todo dia um pouquinho, pra você construir aquela confiança total com a pessoa. E é igual você falou, né? O pet pra gente a gente mesmo fala, é um filho pet. Então a gente tem aquele amor ali, a gente tem aquele cuidado, a gente tem aquela preocupação e tudo. Então, volto a falar de novo. Quando a gente vê que o pet gosta da pessoa, você pode ficar tranquilo, entendeu? Mas quando você vê eu já tive assim,
eu já tive experiência em outras pessoas também, que você vê que o animal ele não fica tão à vontade. Você pega o animal, ele tá ali meio, como você tá assustado, né? Então isso aí eu já tive experiência também. Às vezes você tava doente, alguma coisa assim, a gente precisava e a gente via, falava, cara, não tem como tirar dela não. Olha só, você já pegou várias situações que provavelmente o pet ele chegou e você viu ali que ele estava sendo maltratado, né? E até às vezes mesmo, entre aspas, até às vezes mesmo na entrega, do dono entregar o pet, tal coisa. Você já teve alguma experiência que você teve que com jeitinho conversar ali com a pessoa, que você viu que aquilo ali estava sendo, um maltrato? Não, já sim. É uma coisa até recorrente, principalmente em cachorro de pelo grande. É mesmo? Cachorro peludo, né? Tem pessoas que não têm muito ali o tato, o cuidado de estar dando um banho, penteando, né? E aquilo ali vai deixando o cachorro, a Deus dará, e vai virando aqueles dreads, tudo embolado, aquela coisa, sabe? Tudo. E chega lá com um animalzinho, você vê que tá assim, no estado crítico, né? Você vê que realmente é uma falta de cuidado básico, vamos supor assim, né? Então, na hora que eu vou entregar o cachorro, geralmente o cachorro, quando ele chega assim, ele tá com pulga, com carrapato, com parasita, às vezes até com a pele ferida, porque como o pelo tá muito embolado, o couro não respira. Então, na hora que você vai entregar, você vai com jeitinho na pessoa e fala, olha, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Vamos cuidar do seu cachorrinho, traz ele aqui mais a miúdo, né? Não precisa ser toda semana ou de 15 dias, uma vez por mês, de 2 em 2 meses que seja. Ou em casa mesmo, né? Dá pelo menos um banho a cada 15 dias lá. Melhor do seu jeito que de jeito nenhum. Sim, né? verdade. Vamos dizer assim. Né? Tenha mais cuidado. Viu uma pulguinha, viu um carrapato, dá um remedinho, né? E, infelizmente, é uma coisa que também você não tem muito o que fazer, né? Não tem controle. Você tenta ajudar, né? Mas você não tem controle. E já tive casos, assim, de eu ir na casa da pessoa e chegar lá, o cachorro tá em estado crítico, sabe? De estar ali doente há um tempo e ninguém fez nada, magro, você vai olhar, a água tá tudo suja, tá comendo resto de comida, às vezes até azeda. Eu já cheguei a pegar a cachorro e levar pra mim, sabe? De olhar e falar, não, se eu deixar aqui vai morrer. E pegar e me dar, eu vou levar pra mim, eu vou cuidar, entendeu? Já cheguei a bater boca com gente, assim, que acha que cachorro tem que ficar preso na corrente, sabe? E acha que cachorro tem que ficar no sol e na chuva, não precisa de um lugar para deitar, um lugar quente, um lugar coberto. E é uma coisa assim, hoje a gente ainda tem as leis, né? Ainda tem as pessoas que ajudam, né? Você pode chamar a polícia se for necessário. Sim. Mas antigamente era bem mais complicado. Mas hoje, assim, com jeitinho, umas pessoas a gente vai lá, né? Com jeitinho, com outro, mas é uma coisa bem complicada e bem recorrente. Caramba, eu achei que isso era mais inusitado, tal coisa. A gente tem, assim, um termo na turma do pet shop, que são cachorros natalinos. O que são esses cachorros natalinos? São os cachorros que tomam banho uma vez no ano. E geralmente no Natal. Então eles chegam lá em estado crítico. Entendeu? É o presente de Papai Noel deles. Presente. Só, mais nada. E o resto do ano inteiro, ele vai ficar ali sujo, com o pelo embolado, ninguém preocupa, ninguém cuida, ninguém sabe. É muito normal. Infelizmente. E eu vejo assim, né, gente que tem o animal, a gente tem hora que a gente chega em casa estressado, ou às vezes a gente chega em casa preocupado com alguma coisa do dia a dia. E o animal, ele tá sempre ali pra te receber bem. Então eu sempre falo com a minha esposa o seguinte: tem hora que o animal, ele coloca a casa zen. Se não é o animal, a casa explode. Porque um tá estressado, que estressa o outro, que estressa o outro, né? Estressa todo mundo. Isso. E o cachorro, parece que ele percebe isso. Ele vai num, ele vai no outro. Quando é fé, ele já deixou a casa zen. Então, quando a gente vê maltrato, quando a gente vê, assim, coisa que você fala aí, vamos pôr sem água, sem isso, o coração, pra quem realmente gosta mesmo, o coração da gente fica apertado. Porque você fala, pô, é uma vida. É uma criatura ali que, querendo ou não querendo, ela tem uma dependência da gente, né?
Então, Tem total dependência, né? e hoje em dia, graças às leis, isso já deu uma maneirada boa. Mas antigamente eu ficava pensando como que era, né? Bem pior. Antigamente. Bem pior. Mas é vida, eu acho que esse podcast tinha que chamar Vida de Pet Shop. Vida né? de cão. Vida de cão. Qual o momento que você percebeu que você virou referência na cidade? Essa minha percepção foi, assim, bem interessante, né? Porque quando eu saí do Dr. João, né? Eu, no acerto, peguei as coisas básicas que eu precisava para me atender. E como eu não tinha nem condição, nem dinheiro e nem espaço, eu comecei a atender a domicílio, né? Então, eu ia de casa em casa, levava lá o maquinário, punha numa mochila nas costas, a pé, ia de casa em casa e fazia os atendimentos. Aí, como na minha época, né, a 29, vamos pôr 27, que eu fiquei 2 com o Dr. João, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha esse, né? Essa tecnologia toda que você botou ali e faz boom pro mundo inteiro. Uhum. Era o famoso boca a boca. E aí eu comecei atendendo aí um falava pro outro. Eu fiquei com a carta de clientes do Dr. João, então eu liguei para todos e avisei que eu iria passar a atender desse jeito, porque aqui em Cláudio não tinha outro pet shop. E comecei a atender em casa. Em casa, então, as pessoas viam realmente o meu serviço, né? Viam ali o meu carinho, o meu cuidado, a atenção que eu dava, o serviço como era feito, não era um serviço de excelência. Aí começou um fala para um, que fala para outro, que fala para outro, que fala para outro. E foi crescendo aquilo ali, né? Com o tempo, eu comecei a atender as cidades vizinhas. Aí eu falei, opa, tá legal, né? Eu tô sendo reconhecida. O meu trabalho tá sendo reconhecido. Aí eu atendi a Carmo da Mata, eu atendi Itaguara, atendi as fazendas aqui perto da cidade, né? Aí eu tirava uma vez por mês, ia em Carmo da Mata, passava o dia inteiro lá. Aí eu ia de casa em casa, né? Caramba. Tinha uma casa lá que tinha 7 cachorros. Eu cuidava dos 7. Eu ficava, bem dizer, a parte da tarde toda só nessa casa. Em Itaguara, eu pegava um ônibus de manhã para Belo Horizonte, descia lá na rodoviária, a primeira pessoa estaria ali me esperando, e ali eu ia numa casa, aí a próxima me levava para a próxima, que me levava para a próxima, e aquilo ali eu passava o dia e voltava com o ônibus que vinha para cá do pessoal que estudava na faculdade. Então eu pegava o ônibus e voltava com eles. E eu fiz isso por uns bons anos. Só que aí chegou um momento que não dava mais. Porque estava muito, muito, muito cliente aqui. Então, por mais que lá eu tinha uma quantidade boa de animal, já não estava sendo mais interessante para mim. Aí eu larguei e continuei só aqui em Cláudio. Mas eu acho que foi esse, sabe? De eu ver assim, peraí, não é só aqui. E assim, pessoas que vinham de fora final de semana. Eu tinha clientes de Divinópolis. Eles marcavam o final de semana e traziam aqui para me atender, sabe? Então eu acho que foi isso que me mostrou assim, ó, tá no caminho certo, vai, só vai. Show. E querendo, visão de mercado também, né? Você foi vendo aquilo ali, e aquilo ali foi crescendo, que bacana, cara, você vê, você atendia a região. A região. Como é que, cara, que top. Por isso que eu falo assim, ó, vamos pôr assim uma coisa assim, essa entrevista a gente fazendo aqui, o podcast, o quantas pessoas que eu não sabia disso. Quantas pessoas que não sabem, entende? Poucas pessoas sabem da minha história. Esse dia eu tava falando aqui, acho que foi com a Lorena da Zimec, a entrevista dela vai pro ar daqui uns dias. Eu tava falando com ela, quando as pessoas descobrem como que a gente começou, certo? Parece que o respeito muda. Entendeu? A pessoa começa a ver e fala, caramba, eu achei que já caiu de paraquedas já o pet shop daquele jeito ali, entende? E não é, e as pessoas te olham e falam, pá, caramba, velho, eu te respeito. Você andava de casa em casa. A pé. A pé, né? Que naquela eu ia época... no Sobrado a pé. Eu tinha uma cliente lá com 3 cachorros. Toda quarta-feira eu ia no Sobrado a pé. Não tinha ônibus, nem esse ônibus que a gente tem hoje aqui. A pé, eu ia a pé. E nem esse asfalto bonitinho e essas vias bonitinhas. Caramba. Só com o crescimento dos pet shop, você acha que hoje faria sentido você abrir um hotelzinho? Você que já
teve, Eu né? já tive. Mas entrando nessa parte de hotelzinho, porque hoje, quando a gente precisa, a gente vai para Divinópolis, né? Não sei aí se tem alguém aqui em Cláudio, se tiver pouco divulgado, eu mesmo levo a Ayla para Divinópolis. Então, toda vez que a gente vai viajar, a gente deixa ela lá e o cara também é tipo você, assim. A Ayla olha ele e ela é apaixonada também, entendeu? Então, faria sentido para você hoje isso ou não? Então, não. Eu acho que não é um ramo que eu hoje queria ter, não. Eu já tive, né? Mas pra mim chegou um momento também que ficou extremamente cansativo. Porque a maior parte desses 29 anos eu trabalhei sozinha. Eu não tinha funcionários. Era eu. Sim. Então eu que lavava, eu que tosava, eu atendia a porta, eu atendia telefone, eu buscava cachorro, eu entregava cachorro, eu limpava o espaço. E era muita coisa. E geralmente hotelzinho, final de semana, um dia de festa, Fora um do feriado, horário. que era o tempo que eu tinha para descansar. Então, É verdade. difícil você conciliar. Eu conciliar tudo que eu fazia no pet, mais casa, mais filho, mais marido, mais meu pai, que eu cuidava dele, que ele era doente, meus irmãos não moravam aqui, era só final de semana que eles vinham. Então eu falei, não dá. Também é aquela questão de não querer abraçar o mundo, né? Sim. Ou faça o que você sabe fazer com excelência. E ponto. E ponto. Vira Não tem, especialista, né? Ou então assim, não tem necessidade de você estar, né, abarcando tudo. Então eu tirei isso de ideia. Não quero. Fico ali com 1, 2 de cliente meu, mas que é muito acostumado comigo, que fica na minha casa comigo, entendeu? Não fica nem lá no pet, nem se fosse um hotelzinho. Fica comigo na casa, dentro de casa, dorme comigo, que é acostumado comigo, gosta de mim, já é acostumado com o sistema lá em casa e tal. Mas assim, eu vejo que hoje, por exemplo, em Cláudio, né, tem a Jaqueline da Estilo Pet. Jaqueline? Jaqueline Mitre, se eu não me engano. Ela tem um pet shop ali na Rua Itaúna. Ah, Ela montou um hotelzinho muito bonitinho na casa dela, sabe? Saber. Ela tá tendo bastante cliente, a gente vê ela postar e tal. Então, assim, e eu acho que pra ela é válido, né? Ela gosta também, ela é igual eu, gosta, adora. Então, assim, eu indico. Eu não quero isso pra mim, mas eu indico quem faz, porque a gente tem que, né? A gente tem que dar um mérito pra todo mundo, né? Tem a Jo também, que ela foi funcionária minha há um tempo. Ela também tem um hotelzinho na casa dela. Ela não pega muitos também, porque o espaço é pequeno. Mas ela também pega, sabe? Quando você vai viajar, você pode deixar lá com ela. Ela cuida com muito carinho também, né? Então, pra mim, hoje, mais a gente tem, né? E a gente tem que valorizar o que a gente tem. Com certeza. E também, assim, eu vejo você falar aí também, eu também coloco nesse meio. Tem coisa que, pela experiência da gente, a gente já passou por aquilo ali. Aí você fala, não, isso aqui não precisa. Não, isso aqui não é pra mim, não quero isso aqui. E aí, igualzinho você falou, se a gente indica, então eu também prefiro indicar do que eu abraçar e fazer uma coisa que o meu coração não canta. Né? Mas que bom saber dessas duas você faz aí. a coisa assim, nem tão boa fica. Sim. Pra quê? Sim. Né? O coração tem que cantar. Tem. Eu acredito nisso. E olha só, pra pessoa começar hoje com 10 mil reais, dá pra começar? Ou o que você indicaria pra pessoa não jogar um dinheiro fora? Então, 10 mil reais hoje, pra você abrir um espaço físico, uma loja, não dá nem pro começo. É no mínimo 30 mil. Você ter um espaço pequeno com o básico, né? Então, é inviável. Com 10 mil, você fala assim, e olha, você tem 10 mil. O que você faria? Eu faria o que eu fiz lá no começo. Atenderia a domicílio. Que é uma coisa que tá voltando. Essa questão do domicílio. As pessoas estão procurando, né? A comodidade. Aqueles trailerzinho, ela para ali numa rua específica, né? E atende os cachorros daquele bairro. Então, tá voltando isso. O que eu fiz lá atrás, agora tá voltando. Então, com esses 10 mil, seria uma boa. Você pegaria e faria um curso básico, né? De banho e tosa. Tem vários cursos na internet de graça que você vai ali assistir para você entender o processo, como faz e tudo. Abriria um MEI para você ter o CNPJ para você poder comprar, né? Os materiais, os equipamentos. Compraria o básico, o necessário mesmo, assim, o primordial. Não tem necessidade de ter aquela tesoura ou aquele soprador. Não, o básico. Eu, quando eu comecei, era um secador de mão, assim, ó.
Aqui é porque voa pelo pra tudo quanto é lado. Por aí. Então, o básico. E ir ali de casa em casa atendendo. Aí, à medida que você for lá criando lá a sua carta de clientes, que começar a sobrar um dinheiro, que você vai guardar para você reinvestir, para você, ou mesmo abrir um ali, né, e guardando aquela quantia. O que eu fiz quando eu comecei? Eu comecei a pé. À medida que foi entrando dinheiro, que eu fui repondo os meus materiais, que eu fui melhorando os meus materiais e fui guardando esse dinheiro, eu comprei uma moto. Aí eu comecei a ir de moto. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. A pessoa a mesma coisa, entendeu? Ela pode começar ali a pé e vai num, vai no outro, vai no outro. Aí a pessoa tá ali, tá vendo o seu trabalho, o cuidado, o carinho, entendeu? Aí vai pra um, vai pra outro, vai pra outro. Aí você vai ali juntando dinheirinho, na hora que você tiver uma quantia boa, você vê assim, que é robusta para você, mesmo que seja um espaço simples e pequeno, mas que tenha ali constância para você continuar, aí você abre, né? Então, esses 10 mil seria o primeiro passo. Eu brinco que é uma mochila nas costas e um sonho na cabeça. Mas é por aí. É por aí. Verdade. E não esquecer da gestão, né? Gerir isso direito para você conseguir ir para frente. E você falando nisso, se você precisasse começar do zero, o que você faria diferente? Nossa. Bastante coisa. Mas acho que a principal seria a parte de gestão e financeira, né? Porque quando eu comecei, a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. A gente perde muito dinheiro no começo, né? Nossa senhora, era tudo ali no caderninho, anotadinho. CPF misturado com CNPJ. Nossa. Aquela bagunça, aquele angu de caroço ali que todo mês você destrinchava aquilo, né? E assim, hoje tem muita coisa, né? Hoje você tem ali a sala do empreendedor, tem o Senai, né? Tem vários cursos que você entra na internet para te ensinar o básico ali do investimento, de como gerir um negócio, de como manter aquilo, de como administrar, né? Então, eu mudaria isso, né? Porque a gente que começou lá atrás foi tudo no peito e na raça. Deu certo porque tinha que dar, né? A gente foi... Já era o propósito da gente. Né? Correu atrás e foi, vambora, é assim mesmo. E outra coisa que eu faria e que hoje pra mim pesa muito, seria cuidar da saúde. Porque é um trabalho cansativo. É de esforço físico muito grande. Pode não parecer, mas é. E assim, é uma coisa também que lá atrás a gente não tinha esse conhecimento, né? Esse cuidado com o corpo, de cuidar da musculatura, de questão de posição, Em pé muito tempo. Em pé o dia inteiro, entendeu? É cachorro pesado, é cachorro inquieto, que você fica naquele jogo de braço com o animal, né? Então a gente também não tinha esse conhecimento lá atrás, né? De cuidar da sua máquina para ela não pifar no final, né? E como eu não tive esse conhecimento, com o tempo eu fui tendo problemas. Igual hoje eu tenho um problema no braço que me fez diminuir drasticamente o meu atendimento justamente por isso. Porque hoje eu não consigo mais fazer o que eu fazia há 29 anos atrás. Entendi. Há 29 anos atrás eu arrumava 30 cachorros por dia sozinha. Hoje eu arrumo 10 e fico chorando de dor no braço. Entendeu? Então seria essas duas coisas. A questão da gestão, né? Do negócio e da saúde da gente, né? Porque a gente não tinha postura, não tinha um exercício físico, não fazia um alongamento, nada. Era no seco mesmo, né? Com certeza. E hoje é o que a gente sempre está falando aqui também. Hoje em dia a gente tem essa preocupação, a gente sabe que a gente tem que estudar antes para abrir o negócio. Antigamente a gente abria o negócio para depois descobrir que a gente tinha que estudar. Então a gente perde muito dinheiro lá no começo. Então se a gente for fazer a conta do dinheiro que a gente perdeu de bobeira porque a gente não sabia, né? A gente fala bobeira, mas entre aspas, que a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. Então, hoje em dia, como você falou, tem Sebrae, tem muita coisa ali que, tipo, se você tá perdendo dinheiro, é porque você quer, entendeu? Porque a verdade, ela tá ali. E falando em verdade, o seguinte, qual que é o risco de lavar um pet em casa, sozinha? Ah, não vou pagar, vou lavar em casa. Tem vários riscos, né? Uma coisa que a gente fala assim, que a pessoa tem que ter consciência, né? Ele tá ali com aquele animalzinho, ele quer cuidar dele. Procura sempre, principalmente nos primeiros banhos, um serviço especializado.
Porque se você der o primeiro banho mal dado, você vai ter um trauma pro resto da vida. Pro resto da vida, esse cachorro, toda vez que for tomar banho, é um estresse, né? Porque o que a pessoa pensa? Vou dar banho no meu cachorro. Vai lá toda feliz. Não é por maldade, a gente sabe, né? É a questão de, eu quero cuidar do meu cachorrinho. Aí ele vai enfiar o cachorro debaixo d'água. Tchá! De uma vez. O cachorro, né? Assusta, fica agitado, fica nervoso, fica apreensivo. Então, tem um passo a passo. Não é o fato molhar, passar o shampoo, enxaguar e secar, não. Tem todo um cuidado, tem todo um processo que precisa ser feito. Mas então vamos por lá, você vai dar o banho do seu cachorro, enfia ele debaixo da água, de qualquer jeito. Você tá causando um trauma nele. Verdade. Ali, toda hora que ele for tomar um banho, vai ser um estresse uma história, pra ele. um estresse pra ele. Aí você usa um shampoo que não é próprio. O pH é diferente. Isso, que é completamente diferente do nosso pH do animal. Aí você vai causar ali uma dermatite, vai causar uma alergia. Aí você vai secar o animal. Tô ali secando, ele não para quieto. Vai secar lá no chão, você sozinho, e solta o cachorro. Aí ele vai ficar úmido. Aí eu digo, engraçado, eu dou banho no meu cachorro, ele não fica cheiroso. Ou senão vai secar demais e queima também. Queima o animal. Entendeu? Aí não fica cheiroso, fica úmido, pode dar fungo, pode dar bactéria, pode dar problema de pele. Né? A temperatura da água. Quente demais faz mal. Machuca o pelo. Fria demais pode dar hipotermia. Então é aquela água ali mediana, né? Como diz aquele povo antigo, aquela água espertinha, Sim. né? Morninha, entendeu? Então tem todo um processo. Aí entra água no ouvido, ou entra água no nariz, o cachorro engasga. Pode até aspirar água e pulmão e dar um problema no pulmão, sabe? E assim, vai dar um banho no cachorro. A gente, até com os cachorros que já são acostumados com banho, a gente só começa por trás, é sempre pela bundinha, pelo rabinho, vai subindo no corpo do animal, pra ele acostumar com a água caindo ali no corpo dele, sem causar incômodo, né? Então, são N fatores. E as pessoas, assim, às vezes fazem até ingenuamente, né? Sim. Só pelo fato de achar bom de estar dando banho no animal. Então, o que eu falo? Se você não tem condição, ou se você não pode ali naquele momento levar um cachorro, procura saber como que é. Entra na internet, vê como que eu posso dar banho no meu animal, sabe? Pergunta a alguém que sabe, entendeu? Pra você não causar, pra você não trazer um prejuízo maior depois. Porque às vezes você vai economizar ali num banho de 40, 50 reais, aí você vai gastar quanto com veterinário, porque deu uma dermatite, porque deu uma infecção de ouvido, porque queimou a pelezinha dele, entendeu? Então, uma coisa não compensa a outra, né? O risco em si de você dar um banho em casa pra você economizar, no caso, é mais prejuízo. Eu vou até apimentar isso aqui, porque você vai gastar mais água do que você profissional. Você vai demorar mais tempo limpar o banheiro ou o lavatório, onde você estiver. Vai fazer uma bagunça surreal de pelo, né? E igual você falou, não vai ficar cheiroso. Igual você entra na sala. Eu entro lá na sala, assim, eu abro assim, a Ayla já vem toda gente, mas já vem toda perfumada. A sala fica toda cheirosa. Incendeia tudo. Incendeia tudo. E eu já lavei também, por isso que eu tô tocando nesse assunto. Cara, dá trabalho. Bastante. Não compensa. Todo mundo fala assim, não, mas é facinho. Não é. Vai mesmo. É facinho o que você faz na sua casa. Né? Isso ali, não, com todo o processo seria um pouco mais complicado. Você não é veterinário, a gente falou lá no começo. Você não é formada, não quis ir para essa área. Só que você recebe muitas mensagens de pedido de ajuda, né? Eu sou a Ayla passou mal, eu ligo para você. E aí, o que você fala, a gente chega no veterinário e fala, pô, bateu, certo? Mas a gente procura você porque você é quem cuida dela, entendeu? Então, vamos pôr assim, muita coisa que a gente não conhece, você já conhece pela experiência sua. Então, eu acredito que você recebe isso de muita gente. Como que você lida com isso? Então, eu lido muito bem com isso, né? Essa parte minha começou há muito tempo atrás com os animais de rua. Quando você tratava Quando isso? eu tratava dos animais de rua, né? E assim, muitas pessoas viram a quantidade de animal que eu salvei. Porque naquela época, veterinário era uma coisa muito cara e distante da gente. Não tinha. Né? Aqui não tinha. Então, era Divinópolis, Oliveira. E muitas pessoas não tinham condição. E eu, com essa minha coisa de cachorro de rua, eu sempre peguei,
tratei, cuidei. Eu posso te falar assim, ó, que a maioria que passou na minha mão, eu salvei, sabe? Sobreviveu. Alguns viveram comigo por anos, morreram de velho, né? Então, assim, eu sempre lidei muito bem com isso. Eu tenho curso de auxiliar de veterinária, né? Eu não fui veterinária, mas eu fiz o curso de auxiliar de veterinária. Eu aprendi muita coisa com o Dr. João e com a Kelly, né? Na parte clínica, que eu trabalhei com os dois na parte clínica. Então, assim, eu acabei sendo uma veterinária prática, né? Eu não tenho diploma, mas eu tenho conhecimento. Não é certo, eu sei que não é certo, né? Mas foi assim que eu fui aprendendo, foi tratando de cachorro de rua. E como as pessoas sabiam dessas histórias, e às vezes me ligam, é a Ioneli veterinária? Eu falei, olha, gente, eu não sou veterinária. É por mexer muito tempo com cachorro, eu entendo, eu posso te ajudar de alguma forma, né? Então, qual que é o meu posicionamento nisso? Isso já aconteceu com você, igual você falou? A pessoa me liga, então eu tento entender o que está acontecendo, né? A partir daquela conversa, eu tento dar um primeiro socorro ali ou te esclarecer, para te encaminhar num veterinário, para você ter assim, a calma de saber que aquilo ali vai ter uma resolução. Sim. A partir do momento que você foi ali no veterinário, né? Então, esse sempre foi o meu papel, né? Às vezes a pessoa me liga desesperada. Ai, meu cachorro tá morrendo, que não sei o quê. Então, às vezes só o fato de você dar a atenção, conversar, dar um posicionamento, um primeiro socorro, aquilo ali já abranda para a pessoa. Então, aí ela já consegue ter um pouco mais de clareza e ir até o veterinário e resolver aquele problema. Entendeu? Então, eu sempre fiz muito isso. E às vezes as pessoas que não levavam no veterinário, o que eu falava assim, olha, a pessoa, não tem condição, eu não posso. Não, eu não posso fazer isso por você. Mas tenta fazer isso para ver se salva o seu cachorro. Entendeu? Mas aí fica por sua conta de risco. Sim, mas assim, ó, comigo mesmo, todas as vezes que a gente foi em você falou, não, calma, isso aí pode ser isso e isso. Amanhã você leva ela. Cara, aquilo ali já é uma virada de chave pra gente danado, porque a gente tá no desespero. Como você tá acostumado com cachorro. Você chega em casa agora, tá toda, assim, ó, alegre. Aí você chega lá, tá triste, tal coisa. Aí você fica assim, ó, sem caminho. Então, quando a gente liga pra você fala, não, olha só, ela pode ser assim. Olha o que ela fez, ela vomitou e tal coisa. Você dá esses primeiros passos. Esse direcionamento pra você entender o que tá acontecendo. Isso é muito bom pra gente. Porque você fala, não, então beleza, então calma, eu vou fazer isso. E amanhã a gente leva, ou a gente leva à tarde. Porque sem a gente saber, a gente fica desesperado. Porque é como um filho mesmo, você fica desesperado. Mas então, realmente, você recebe muita... E assim, já teve muitas pessoas que às vezes não levaram no veterinário, fez o que eu falei pra fazer por conta e risco dela, né? Vamos deixar claro. E aí as pessoas falam, Ioneli, você lembra aquele cachorrinho meu que tava assim, assado? E eu te liguei, você me falou isso, e deu certo. E hoje ele tá bem, sabe? Tem muito disso. Então, assim, eu sou bem tranquila em relação a isso. Porque, assim, eu acho que eu queria também, no momento de desespero, ter alguém que me direcionasse, me acalmasse e me direcionasse, né? Isso é muito importante. Se você pudesse dar um recado direto aos donos de pet, sem filtro, certo? Qual seria? O que eu falo hoje pra todo mundo, né? Que sonha em ter ali um petzinho, seja ele de qual espécie for. Cachorro, gato, coelho, né? Você tem que pensar que aquele ali é uma vida, né? Não é um brinquedo, não é uma modinha, não é um enfeite que na hora que você cansar, vou deixar pra lá, né? Então tenha essa consciência. Saiba que a partir do momento que você pegar esse animal, ele vai depender 100% de você. Né? A saúde dele, a felicidade dele, o tempo de qualidade que ele vai ter estando com você. Então tenha essa consciência. Não vai na onda lá, que tal raça tá no auge. Aí vou comprar um pra mim. Sabe? Faz isso não. Pensa que você vai ter um companheiro e um amigo que vai te dar todo o amor e carinho porque você é o mundo dele, mas que é 100% responsabilidade sua. A saúde, o amor, o carinho, o passeio, o tempo. Então, é esse meu recado. Não pense que ele é descartável, porque não é. Porque muita gente compra o cachorro, tem o poder aquisitivo, né? A gente sabe hoje que
que tem raças aí, que tipo assim, é um carro popular que não pensa no dia a dia. Dia a dia, Né? Então você tem o financeiro para comprar. Comprei, beleza. Ah, mas ele é assim, eu não sabia que ele era assim. Arrependi, né? E o que fazer agora? Né? Então esse recado seu aí, como te diz o outro, eu acredito que serviu aí para muita gente. Você cuida de bastante animal, pessoas, donos de cozinha. A gente falou, você convive com muitos donos aí, então a gente tem que lidar, vamos pôr assim, ó, lidar bacana com pessoas que a gente já conversou. E como que você cuida de você, para você não comprar esse estresse todo, né? Porque você tem os animais, você tem os donos, você tem sua família, né? A gente tem os problemas da gente. Como que você lida com isso tudo? Eu fui uma pessoa assim que por muito tempo na minha vida foi só trabalhar, né? Desses 29 anos de pet shop, eu nunca tirei férias. Nunca? Nunca. Eu nunca fiquei 15 dias sem trabalhar. Muito ali um final de semana, sexta, sábado, domingo, ou sábado, domingo, segunda. Então assim, eu nunca parei. Porque eu sempre fui tudo no meu pet. Há pouco tempo que eu passei a ter funcionário, né? Então eu nunca parei. Eu não conseguia parar. Eu tinha medo, pra falar a verdade. Sabe? Medo de parar e perder o fio da meada. Sei como é que é isso. E aquela apreensão, né? Porque é filho estudando, é casa, as suas preocupações, as coisas que você tem que pagar. E você fica pensando assim, eu vou parar 15 dias, porque pra mim parar eu tinha que fechar as portas. Aí eu vou ficar 15 dias lá gastando dinheiro, sem dinheiro entrando. Né? Tem todo esse embate dentro da gente. Esse ano, pela primeira vez na minha vida, eu consegui fazer isso. Eu tirei 15 dias de férias e fui viajar. E assim, eu achei que eu ia ficar extremamente preocupada. Nem lembrava que tinha pet shop. Que glória. Sabe? Fui divertir, conheci cultura nova, conheci gente nova. Achei o máximo. Fiquei super feliz. Fui, voltei, tava tudo do mesmo jeito, no mesmo lugar, sabe? Então, uma coisa que eu aprendi, que eu pretendo fazer todo ano, pelo menos 15 dias, que eu feche as portas e saia para cuidar de mim, para desligar a minha cabeça do serviço, né? Tirando isso, eu faço yoga, que eu adoro, eu faço toda semana, que dá esse equilíbrio, né, do corpo e da mente, né? Que a gente começa a ter umas percepções que antes você não tinha, tipo essa que eu tive, né? De que sim, eu posso tirar férias. Verdade. Não vai afetar ali o que eu já construí, né? Mas o que mais me traz energia são eles, os cachorros. Então assim, eu vejo a felicidade deles. Eu vejo a carinha deles na hora que eu tô chegando pra buscar. Na hora que eles estão ali no pet solto, correndo, brincando, pulando. Que passa e quase joga a gente no chão. A minha energia vem disso. Então é uma coisa que, por mais que ao mesmo tempo estressa, às vezes, é o que me traz energia. É o que me faz todo dia levantar. É o que me faz ver que tudo que eu faço vale a pena, sabe? Às vezes pode ter acontecido uma coisa que me deixou extremamente chateada. Mas eu olho pra eles e falo, não, vale a pena. Por eles, vale a pena. O que eu falo aqui, tem vezes que o povo fala assim comigo assim, não, cara, mas você trabalha demais, passa lá, você tá aberto, passa lá, você não sei o quê, seu carro tá lá e tal coisa, aquilo outro. Gente, se eu não precisasse do dinheiro, certo? Eu trabalhava do mesmo jeito, porque eu não vejo eu trabalhar. Então eu vejo nessas falas suas, você é isso, vamos pôr assim, ó, você não trabalha, certo? Você faz o que você gosta. Então, mesmo que não viesse o dinheiro, você trabalhava do mesmo jeito. Eu fazia para os grupos que me davam despesa. E te dava muito trabalho. Eu tenho uma frase que eu falo assim, ó, eu amo o que eu faço e faço porque amo. Entendeu? Então, assim, por mais que me cansa, ao mesmo tempo me cansa, me energiza. Entendeu? Então, eu acho que eu não sei ficar sem. Bacana. Passar muito tempo longe vai me angustiar, sabe? Então, é isso. Eu amo o que faço e faço porque amo. Show de bola. Olha, quero te agradecer, né? Te agradecer pelo seu tempo. Cara, acho que foi uma entrevista leve. Olha só, uma percepção minha. Entrevista leve, com muito conhecimento.
A gente vê vamos assim, no seu olhar que você gosta, né? Vamos assim, eu te conheço, mas tipo assim, mesmo se eu não te conhecesse, no seu olhar dá pra ver que você é apaixonada pelo que você faz. Foi uma entrevista que você deu muita dica, tanto pra dono como pra quem tá querendo abrir um negócio. Então, cara, foi top. Pra quem tem pet, pra quem ama pet, foi surreal. E quero deixar aberto o microfone para você. Às vezes eu não fiz alguma pergunta que é importante para você. Você fala, não, caramba, ele devia ter feito essa pergunta para mim. Então, deixa o microfone aí aberto, à sua disposição, para você poder colocar o que você quiser. Então, só um adendo aqui, em relação ao que você me perguntou ali da questão da pessoa quando vai adquirir um animal, né? Então, assim, uma coisa muito boa para você que vai hoje adquirir um animal. Pesquise, tá? Pesquise raça, pesquise tamanho, comportamento, se é cão de guarda, se é cão de vigia, se é cão de companhia, se é agitado, se é tranquilo, se é obediente ou não, se aceita comando, o tempo que você vai gastar com ele, espaço, dinheiro, né? Pensa que hoje a gente tem essa medicina preventiva, né? Você vai ali ter as vacinas, as vermifugações, os antiparasitários, para você não ter um problema futuro, né? Que é mais fácil você prevenir do que depois lá na frente remediar. Tudo isso, sabe? Ponha sempre no papel, né? Se vai encaixar no seu estilo de vida, no seu espaço, tudo. Ponha tudo isso no papel. Porque é muito triste você ver um animal que chega numa família, que tá ali por um tempo e de repente ele fica descartável. Você tem que pensar que o animal, ele tem consciência também, ele também se sente abandonado, né? Ele também sofre, ele também vai chorar um dia, ele vai sentir a sua falta, né? Quantos casos a gente vê aí de gente que abandona e o cachorro fica ali esperando por dias, né? Então tem essa consciência pra gente não ter tanto animal abandonado na rua, pra gente não ter tanto animal sofrendo, porque é muito triste. E eu falo que essa questão, né, que nem foi colocada aqui, mas eu vou colocar porque é uma coisa que me toca muito e que a vida inteira eu fiz, né? Essa questão de ter animal abandonado. O abandono animal, ele é culpa do ser humano, né? Os animais de rua, ele é culpa do ser humano. O animal não brotou ali na rua. Alguém colocou ele ali. Um irresponsável que um dia pensou que teria um amigo, de repente colocou ele na rua, entendeu? Então vamos ter essa consciência, gente. Vamos ter essa consciência de que a gente tem que cuidar, a gente tem que amar, mas senta e pensa, é isso mesmo que eu quero? Não vai ser só uma modinha minha ali para acompanhar a turma, sabe? Ou não vai ser só uma coisa assim, passageira? Pensa bem, porque ver o sofrimento animal é muito triste. E é uma coisa assim, muito difícil de acabar, porque o ser humano não tá tendo consciência. Não tá tendo consciência de muita coisa, né? A gente, se você for colocar no papel, a gente tá tendo mais coisas ruins do que boas, né? Mas se você tem ali essa capacidade de agir nesse ponto, haja, entendeu? Se for para ser bom para você, que seja, mas se não for, se você tiver um senão, não faça, não compre, sabe? Pense bem nisso, porque é muito triste ver um animal abandonado. É muito triste você ver um animal passar de casa em casa e não ter parado e não ter carinho, né? Então, é isso o meu pedido. Vamos ser mais conscientes em relação aos animais. Eles precisam da gente, né? Eles são 100% responsabilidade nossa. Então, vamos ter consciência sempre, né? E tem a parte da doação também, né? Antes da gente, às vezes, a pessoa fala assim, eu vou comprar um animal e eu não sei qual animal. Vamos pôr, vai ver os animais que tem. Para adoção. Adoção. Isso também, não pensei, realmente. Tem muita gente, eu tenho amigo que chega e fala assim, cara, a hora que eu entrei ali, eu já apaixonei de cara. Se eu fosse comprar, eu acho que eu não dava conta de, eu não acharia tão perfeito igual foi a conexão. E aí a pessoa conhece também, né? Vê vários ali, então eu acredito também que é um ponto aí bacana. É um ponto muito bom. E assim, eu falo, porque eu a vida inteira tive cachorro. Eu nunca comprei cachorro. Eu sempre tirei cachorro de rua. Hoje eu tenho 9. Todos foram adotados. E assim, o povo fala, eu tinha uma pastora maravilhosa. Eu falei assim, mãe, você comprou esse cachorro? Eu falei, não. Eu achei ele numa estrada de terra, longe de tudo. Não tinha uma casa. A cachorra era pele, osso e berne.
Eu vinha da roça. Na hora que o meu carro passou, ela foi correndo atrás de mim. Ela correu por quilômetros. Eu falei, não, vou parar. Eu parei o carro, ela chegou no meu lado do motorista, subiu no coisa, passei a mão nela, brinquei. Falei, de onde você é? Você fugiu de sua casa, né? Conversei com ela, ela desceu, eu continuei indo. Eu olhando no retrovisor, eu indo e ela indo atrás. Eu falei, não dou conta. Coração. Um sol de lascar. Um sol. A bicha magra, com meio metro de língua pra fora. Eu abri o porta-mala do carro, ela entrou, deitou e ficou quietinha. Eu cheguei na minha casa, eu abri o porta-mala do carro, ela desceu e veio andando atrás de mim. Ela não correu, ela não fugiu. Eu abri o portão da minha casa, ela entrou e nunca mais saiu. Entendeu? Aí eu me pergunto, como que uma pessoa compra um cachorro de raça e faz isso com ele? Entendeu? É difícil. Não, é triste. É triste. Então, adotar, sim. Vamos pensar. Pensem nisso, pessoal. Pensem nisso. Vamos adotar os menininhos de rua. A gente precisa da ajuda de vocês. É né? verdade. E é um amor incondicional. É um amor maravilhoso. É um amor que, tipo assim, eles não falam, então não tem como eles te manipular pela fala. É um, vamos assim, cara, é incondicional. É incondicional. Você gosta incondicional e eles gostam incondicional. Né? Não tem nada em troca. Não tem. É só amor. Não tem. Bom, pois não fala nada. Não tem. Só amor. Não tem jeito de falar, gostei porque fala assim, assado. Não tem. Tem não. Né? É só, bom, assim, quem tem pet tá entendendo tudo que nós tá falando aqui, tá sentindo. Quem não tem, cara, um dia você vai ter com certeza. Mas tenha com consciência, hein? Tenha com consciência, isso mesmo. Ioneli, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua dedicação, por você estar aqui, por você abrir tudo aí pra gente. O AcionaCast tá aberto aí, que você precisar, tá? Como vou falar de pet, cara, tem entrevista que eu faço aqui, que tipo assim, a pessoa tá chorando do lado, eu tô chorando de carro, sabe? A gente fica horas. E cachorro, vamos assim, animal em si, cara, você vai conversando e você não vê a hora passar. Resumindo, a média nossa, só pra você que tá assistindo e também pra ela saber, a média nossa é 12 perguntas. Você respondeu 22. Nossa. Em menos de 1 hora. E fala mais uma. A gente responde mais umas 10, se quiser. É um assunto Sim, bacana. Tem história. Histórias e histórias. Dá pra contar muita coisa. Mas muito obrigado mesmo. Eu entendeu? que agradeço. Que Deus possa prosperar mais e mais no seu negócio, mais Amém. e mais na sua vida, tá? E pra você que ficou aqui até agora, é uma história que dá pra gente ficar aqui, muito tempo falando. Eu sou apaixonado com cachorro, sempre tive quando eu tive as possibilidades ali. Conheço a Ioneli por muitos e muitos anos, já me salvou de várias perrengues, né, de desespero. E é uma pessoa aí que a gente vê que é coração, né? Então, vamos pôr assim, é o que eu falei, minha cachorra gosta mais dela do que da gente, né? Então, pra você aí que não conhece ainda, eu acho difícil, mas pra você que é de outra cidade, às vezes você tá vindo pra Cláudio, quer trazer seu pet, pode trazer, que aqui você vai ser, muito bem recebida. Com certeza, ele vai amar ela. É um espaço muito bacana, é uma pessoa que tem uma referência muito grande na cidade. Uma pessoa aí de grande autoridade, grande respeito. Não é só porque tá na minha frente não, mas é porque cuida da Ayla, cuida da cachorrinha nossa. E a gente tem um apego também, tem um respeito também muito grande por ela. Então, comenta aí embaixo no vídeo se você é cliente dela, já foi, tem uma história bacana. Coloca debaixo do vídeo aí as histórias que você já passou com a Ioneli, com o seu pet. E te espero na próxima entrevista.